Obrigado aos quase 30 mil inscritos em nosso canal. Aqui você encontra a palavra amiga do Bispo Macedo, testemunhos, orações com o Bispo Bira Fonseca e muito mais. Agora lançamos o desafio, eu e mais 3. Convide 3 amigos para se inscrever nesse canal, para que eles possam receber o mesmo que você tem recebido. Vamos divulgar a palavra de Deus. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante em nome do Senhor Jesus. Eu queria chamar a sua atenção, você que está me assistindo neste momento e que tem a sua vida arruinada, você que tem tido pensamentos até de suicídio, você que tem sido uma pessoa sofrida desde a sua juventude, desde criança, e você não tem tido prazer na vida. Você sabia que Deus tem um projeto pessoal para você, tem um plano para a sua vida? Deus tem um plano para você, tanto quanto teve um plano para a minha vida. Agora, qual é o plano de Deus? É a pergunta que você faz. Eu queria que você raciocinasse comigo nesse grande texto sagrado que dá uma dica magnífica de como Deus vai operar o seu projeto na nossa vida. Diz o texto que e tomou Jacó uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e então sonhou. Veja só, Jacó tinha fugido da casa dos seus pais, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Então ele fugiu. Só que ele fugiu da sua casa, carregando dentro de si a promessa do seu pai, que havia recebido a promessa de Deus. Então, a bênção de Deus foi passada para Abraão, e Abraão passou para Isaque. Isaque, com imposição de mãos, transferiu para Jacó. Mas, naquelas circunstâncias, quando o irmão queria matá-lo, Jacó fugiu da casa de seus pais. Ele fugiu da proteção ali dos seus pais. Até porque o seu pai estava velho e já nem enxergava mais. Então Jacó sabiamente fugiu, porque ele sabia que quando seu pai morresse, seu irmão iria matá-lo. E como Jacó era frágil, diferente do seu irmão, que era valente, era um caçador, era destemido, corajoso, intrépido, um homem forte, sabe aquele corpo sarado? Assim era Esaú. Então ele tinha medo do seu irmão, porque o seu irmão era forte, muito mais forte do que ele. Então ele fugiu. E quando ele chegou lá no deserto, no meio do deserto, chegou à noite, então ele foi dormir. E quando foi dormir, ele achou uma das pedras daquele lugar. Achou uma das pedras. E então
ele colocou aquela pedra, uma pedra, como seu travesseiro. e então sonhou. O que significa isso? Como é que nós podemos interpretar esse fato? O fato é o seguinte: aquela pedra que Jacó fez de travesseiro representava, simbolizava o Senhor Jesus Cristo. Assim como o pão representa o corpo do Senhor Jesus, o vinho representa o sangue dele, aquela pedra representava o próprio Senhor Jesus. Mas Jacó não sabia, Jacó não tinha ideia disso, nem sabia da existência de Jesus. O Deus que apareceu para o seu pai Abraão e depois para Isaac, não tinha se identificado com o nome de Jesus, mas era Jesus. Então, o que aconteceu? Quando ele colocou a cabeça no travesseiro, que é Jesus, quer dizer, quando ele colocou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, quando ele colocou a cabeça, não o coração, colocou a cabeça em Jesus, ele começou a pensar. Deus lhe deu um sonho. Deus lhe deu um sonho. E no sonho, quer dizer, quando a gente tem a cabeça no Senhor Jesus Cristo, a gente tem sonhos, sonhos e visões. Sonhos e visões. E aí nós podemos projetar o nosso futuro. Jacó, naquela situação, era pobre, paupérrimo, ele não tinha nada, nada, apenas uma botijazinha de azeite. Mas dentro dele já havia a promessa de Deus que ele recebeu do seu avô Abraão. Ora, então Jacó, do lado de fora, exteriormente, ele era pobre, estava com a cabeça deitada numa pedra, mas interiormente ele tinha a promessa de Deus. Agora ele encontrou uma pedra, a pedra representante de Jesus, que representava o próprio Senhor Jesus. Então ele teve uma visão, ele teve um sonho com uma visão, ele viu uma escada enorme que subia até os céus, não tinha fim. E ele reparou que anjos subiam e anjos desciam daquela escada. E no topo da escada, ele conseguiu ver que ali havia Deus, que Deus estava lá em cima. E Deus então falou com ele. Deus então reafirmou a sua promessa que fez ao seu pai ou seu avô Abraão, e que havia passado para ele através das mãos do seu pai. Então, por conta dessa situação, Jacó, quando se levantou, ele fez daquela pedra, quer dizer, do Senhor Jesus, ele fez o seu altar. E ali derramou tudo que ele tinha disponível, que era um pouquinho de azeite. Ele pegou aquele azeite e derramou na pedra e fez um voto com Deus. Amanhã nós vamos falar sobre esse voto que Jacó fez com Deus. Porque Deus havia se revelado para ele. Então, por conta disso, ele fez um voto com Deus. E eu quero que você amanhã assista conosco o que significa esse voto. Nós vamos agora entrar no testemunho da Adriana Souza. Adriana, uma menina lá do Rio de Janeiro, que foi garota de programa, atriz, enfim, ela viveu um pedacinho do inferno. E isso que nós queremos mostrar. E como ela saiu desse inferno onde ela vivia. Vamos assistir. Meu nome é
é Adriana, tenho 34 anos, nasci no estado da Bahia, onde eu vivi uma infância totalmente destruída, onde meu pai era alcoólatra, traía muito a minha mãe, deixava a gente passar fome. Às vezes eu lembro que algumas das vezes ele alugava caminhão para levar as mulheres para a praia e a gente em casa passava necessidade, passava dificuldade. Eu vivia na casa dos outros para o quê? Poder comer, né? Para poder fugir daquela miséria que eu vivia, né? Ia para casa dos vizinhos para comer, aí eu fazia um favor para um, para outro. Aí eles começaram a abusar de mim e falar, deixa eu tocar em você que eu te dou um dinheiro. Aí eu ia lá e deixava, né? Aí foi aí que começou a prostituição, né? Devido a tanto sofrimento lá na Bahia, né? Aí eu tive a oportunidade de vir passear em São Paulo. E chegando aqui, vi aquela cidade grande, enorme. Aí eu cheguei, aí eu vim para casa da minha irmã. A minha irmã também não tinha condições nenhuma, não tinha estrutura nenhuma, né? Devido a uma frustração amorosa, né? Aí foi onde eu conheci a prostituição. Um cara me abordou, eu estava andando de bicicleta na rua assim. Aí um rapaz me abordou. Aí eu falei, o que você quer? Ele vem, eu vou te dar tem uma proposta para você. Aí eu pensei comigo, ou é ser traficante, dinheiro fácil assim. Ele falou que eu ia ganhar muito dinheiro, que eu era bonita e tal. Eu pensei comigo, ou é ser traficante ou ser prostituta, né? Aí ele falou, eu tenho uma casa, assim, você vai ganhar muito dinheiro lá, porque você é muito bonita e tal. Aí eu falei, não tem nada a perder mesmo, né? Eu falei, vou lá para conhecer. Passou um filme, assim, mais ou menos, assim, na minha vida, assim. Eu falei, meu Deus, tô voltando a que eu era antes, né? Quando eu era pequena. Eu falei, mas agora eu vou poder ter uma condição melhor para me poder ajudar meus pais. Aí, devido a isso aí, eu fui ganhando dinheiro. Aí foi onde eu conheci outras casas. Aí foi onde eu comecei para casa de luxo, né? Onde eu ganhava R$ 500 em uma hora, R$ 1.000 por hora, assim. Aí foi onde eu me lancei mesmo. Muito dinheiro, tinha muito dinheiro. Comia onde eu quisesse, os restaurantes que eu quisesse. Eu saí com muitas pessoas famosas, jogadores, pessoas da alta sociedade. Aí eu comecei a aprender a falar, a conversar. Mesmo sem estudo, eu aprendi a falar inglês, espanhol, italiano. Eu cheguei a ter cartões de 40 mil. O que eu quisesse comer, se eu quisesse viajar o mundo, eu viajava. Isso piorou quando eu dei a loucura em mim de querer fazer filme. Aí eu falei, eu quero... No começo era só para me saber como é que era que funcionava, se dava dinheiro mesmo, se era tudo aquilo ali que as pessoas falavam, que ganhava milhões, isso, aquilo. Aí eu conheci um rapaz, eu estava andando no shopping, aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu falei, você é ator pornô, né? Ele falou assim, você tem interesse não? Você é bonita, você não tem interesse de fazer um filme? Eu falei, eu tenho curiosidade sim. Aí foi onde ele me apresentou a produtora, aí eu fui, fiz o primeiro filme. Aí eu gostei, né? Falei, nossa, ó. Aí foi onde eu comecei a fazer. Eu não fiz muito, eu fiz em torno de uns 10 filmes mais ou menos. Aí foi aonde a minha família tudo descobriu o que eu fazia. Quando acabava a noite, né? Eu chegava de manhãzinha, às vezes não tinha horário, às vezes era 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Já cheguei até chegar 2 horas da tarde. Então, devido o dinheiro, né? Aí, quando eu cheguei em casa, eu era totalmente vazio. Eu sentia nojo de mim. Às vezes, teve uma época que eu cheguei a tomar banho de álcool, de tanto nojo que eu tinha de mim. Eu só vivia chorando. Aparentemente, para todo mundo, eu era a pessoa mais feliz. Nunca ninguém me viu triste, de cabeça baixa. Para todo mundo eu era sorridente, alegre. Mas dentro de mim era aquele vazio, aquela tristeza, aquela angústia. O que eu mais queria era o que uma família. Às vezes eu ia no shopping, eu andava sempre sozinha, né? Eu ia no shopping, eu via aquele casal, assim, aquela família linda, assim. Eu queria ter um lar, queria ter um marido para chamar de meu, queria ter meus filhos. Era tudo isso que eu queria, mas eu não tinha. Aí foi onde eu, de madrugada, e coloquei na internet lá. Aí eu vi alguns vídeos aqui do templo, né, de Salomão. E foi nesse dia que eu pedi uma chance para Deus. Falei, Deus, me dá uma chance, me ajuda. Aí foi onde eu comecei a buscar a Deus. Aí quando eu coloquei os pés na igreja, parece que a reunião inteira só falava de prostituição. Aí o bispo falava, você aí pode ser uma prostituta, você chegou aí prostituta, não importa, Jesus te ama, só basta você o quê? Se entregar para Ele, se entrega para Ele, esquece tudo que passou na sua vida, começa uma nova vida com Ele. Aí eu ia para a boate, mas não tinha mais vontade, não conseguia mais. Aí foi onde eu comecei a me entregar mais, e foi um dia que eu tomei uma decisão. Estava a campanha do voto de Jacó. Aí foi onde eu me lancei mesmo. Eu falei, Deus, se o Senhor for comigo, me der pão, me dar roupa e me guardar nessa jornada, eu vou te seguir pro resto da minha vida. Posso passar fome. Foi o que aconteceu. Eu me lancei, não olhei para trás, não olhei para nada. Aí, como eu não tinha estudo, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Mas vinha aquela voz falar, eu sou contigo.
eu não vou te desamparar. Você não fez um voto comigo, e esse voto foi onde eu me lancei mesmo, e foi onde eu fui vender aguinha na rua, fui vender bala na rua, e foi aí que eu fui me sustentando. Mas eu estava feliz e estava confiante, que eu falei, Deus é comigo, não, eu vou conseguir. Eu fiz um voto com Deus, eu não vou abandonar Deus. Aí uns clientes meus que eu tinha que era fixo, me ligavam, ofereceram 2 mil, 3 mil reais. Eu falei, desculpa, mas eu não estou mais naquela vida, eu larguei tudo, eu estou na igreja. E o diabo colocando na minha cabeça ali, falando, não, faz uma vez só uma vez só, esse dinheirinho. Até uma amiga minha lá do Rio de Janeiro falou, que era na época das Olimpíadas, falou, vem pra cá, tá bombando aqui, você vai ganhar muito dinheiro, cadê você? Todo ano você tava aqui com a gente, para de ser besta, Deus entende, você vai ganhar um dinheiro, esse dinheiro que você ganhou, você paga suas dívidas e você vai ficar tranquila. Aí eu falei, tá amarrado, na minha mente eu amarrei, falei, tá amarrado, já eu passo fome, meu Deus, mas eu não volto para aquela vida. E foi o que eu fiz. Chegou uma época de eu dividir um ovo com meu irmão, de tanta, que eu não tinha condição de nada, a geladeira vazia, não tinha nada, mas eu estava feliz. A cada dia mais eu me fortalecia mais, cada reunião eu ia pedir carona, fui humilhada várias vezes. Tudo isso que eu estou passando é por amor ao Senhor, pelo voto que eu fiz, Senhor, não vou retroceder, não vou me curvar, meu Deus, seja comigo. Aí a minha mente foi trabalhando, fui me libertando, aí foi onde eu me batizei. Aí eu falei, agora eu preciso do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu já estou me sentindo mais forte, né? Imagina quando eu tiver o Espírito Santo, é o que vai me sustentar mais ainda. Então eu preciso conhecer a Deus. Aí toda vez que eu ia buscar o Espírito Santo, aí vinha aquela voz, você vai perder o apartamento, você vai deixar perder o apartamento que você conquistou, você trabalhou 11 anos da sua vida, aí vinha aquela voz toda hora que eu ia buscar o Espírito Santo. Aí eu aprendi numa pregação do bispo, né, que toda vez que a gente fosse buscar o Espírito Santo, vinha aquela voz pra gente começar a louvar o nome do Senhor Jesus. Aí foi onde eu comecei a louvar o nome do Senhor Jesus. Eu falei, esqueci de tudo, fechei meus olhos firmes e falei, meu Deus, eu preciso do Senhor, é agora ou nunca. Ou se o Senhor me dá o teu Espírito, ou então não vai acontecer nada, eu vou morrer. Eu vou voltar para aquela vida, eu não quero voltar para aquela vida, porque eu quero servir o Senhor. O Senhor prometeu que sem o teu Espírito a gente não vai suportar, então eu preciso do teu Espírito. E foi nesse dia que eu conheci a Deus, que eu tive um encontro com Deus, que foi o dia mais feliz da minha vida. Foi uma mudança total, assim, aquela alegria, aquela paz. Eu falei, meu Deus, eu nunca senti isso. Eu tinha dinheiro, eu tinha tudo. Sentia a alegria, mas aquela alegria momentânea. Não é aquela alegria que eu senti naquele momento ali. Aí foi onde eu percebi que eu tinha recebido mesmo e aquela certeza. Aí eu falei, agora eu tenho o teu Espírito de fato, de verdade. Aí eu falei, a coisa não tem explicação. É uma coisa dentro de mim, uma paz, uma alegria, uma vontade de ganhar alma, de sair correndo, de falar de Jesus para as pessoas. Aí foi onde o pastor perguntou, né, quem tinha recebido o Espírito Santo. Aí eu falei, eu recebi o Espírito Santo. Você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Isso aí ninguém vai tirar. O senhor pode falar que eu não tenho. Isso aí ninguém vai tirar. Foi o que tinha dentro de mim, a certeza. Foi a confirmação. E os frutos, né? A minha atitude foi mudando, o meu comportamento. As pessoas viram, né, a minha mudança, perguntou o que aconteceu com você, você está diferente, você não é mais a mesma. Eu falei, Deus está dentro de mim, o Espírito Santo. Então, e hoje, depois do Espírito Santo, né, que foi a minha maior conquista, né, que a gente pode ter, do que riqueza, do que dinheiro, do que tudo nessa vida, em primeiro lugar, o Espírito Santo. Em segundo, onde eu mais sofria, onde eu mais não tinha cachorro, achava que era impossível de eu ser feliz, eu ter uma família, e hoje Deus me deu uma família, me deu um homem de Deus, hoje eu estou feliz, eu me sinto realizada, eu falo, meu Deus, o Senhor me deu um homem de Deus, e ele cuida bem de mim. Ele não se importou com o meu passado, né? Devido ao meu passado, fui sincera com ele no começo do nosso relacionamento. Falei para ele do meu passado, falei tudo que eu fazia, falei dos filmes, falei tudo. E ele não se importou com isso, ele não falou nada. Falou, não, o importante é o que você é hoje. E a gente começou a namorar. Aí foi onde a gente namorou, a gente noivou e a gente casou. O Espírito Santo, sem ele eu não sou nada, porque ele é tudo para mim, é minha maior riqueza, meu maior tesouro, maior do que minha família, maior do que meu casamento, é maior do que tudo. Sem ele eu não sou nada. Com ele já é difícil, imagine sem ele. Então ele para mim é tudo, eu não troco o Espírito Santo por nada. Até falo pro meu esposo, se for para mim um dia separado da presença de Deus, sair da presença de Deus por causa de você, eu largo tudo. Mas o Espírito Santo eu não largo por nada. Porque é a garantia da minha salvação.
Quanta gente gasta o que tem e o que não tem por um momento de glória, tentando ser alguém. Roupa nova, academia, boutique, cirurgia, deitando em qualquer cama, por dinheiro ou pela fama. Vida passa e chega o dia que a pessoa fica só, que a gente fecha os olhos e a carne volta ao pó. E na escuridão profunda, onde tudo se acalma, vem a última pergunta: pra onde vai a sua alma? De que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação? E a pergunta permanece e você tem que responder: pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação? E a pergunta permanece e você tem que responder: pra onde vai a sua alma? Pra onde vai você? De que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que compre a eternidade? De que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação? A maioria das pessoas, e infelizmente alguns cristãos, perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia. Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe. Com uma sabedoria milenar, a Bíblia, além de suas promessas e profecias, é um manual de vida. A prática dos seus ensinamentos muda e transforma mentes e corações. Você precisa refletir sobre tudo isso. É por isso que nesta quarta-feira, vamos resgatar o hábito da meditação na Palavra de Deus. Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia como uma arma para encontrar respostas para a sua vida. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma Universal. E não esqueça, traga a sua Bíblia. É importante. Eu estarei às 8 da noite aqui no Templo de Salomão, estudando a Bíblia com você, meditando com você, procurando passar experiências que nós adquirimos ao longo dos nossos anos, justamente para que você venha obter ferramentas para você defender a sua fé. Defendendo a sua fé, você estará defendendo a sua vida, a sua alma, a sua salvação. Às 8 da noite aqui no Templo de Salomão, mas em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós temos essa reunião especial para todas as pessoas interessadas em aprender.
interessadas em aprender, mais do que aquelas que estão apenas interessadas em receber uma bênção, mas aquelas que realmente estão interessadas em conhecer mais de Deus, em ter experiências com Deus. Graças a Deus. Vamos assistir mais um testemunho, agora fake news, aquelas notícias falsas que durante muitos anos fizeram a cabeça das pessoas e fizeram o pior, neutralizaram, impediram que elas pudessem ser felizes. Mas vamos ver o que aconteceu depois que elas descobriram a verdade. Meu nome é Valquíria Mello, tenho 44 anos, sou empresária. Eu ouvia falar muito mal da Universal. Na mídia a gente escutava que o Bispo Macedo ele tinha sido preso e que ele era um ladrão, que ele fazia lavagem cerebral nas pessoas pobres, que ele aproveitava das pessoas. E na mídia eu ouvia muitas reportagens falando sempre que tinha acontecido. A Igreja Universal agora, o Bispo Macedo foi preso, o líder da Igreja Universal foi preso por isso, por aquilo, tem não sei quantos processos em cima do Bispo de Macedo. Falava só mal. Edir Macedo foi cercado por policiais. Em relação ao Bispo Macedo, eu ouvia falar que ele tinha o dom de eloquência e que ele conseguia fazer uma lavagem cerebral em massa. E que tudo que ele pregava, o que ele falava, não era para salvação das almas, era simplesmente para a salvação dele, para o bem-estar dele, para ele ficar rico, para ele enriquecer. E essas coisas eu escutava através do rádio, através do jornal, da televisão, através de revista também, e também dos líderes de outra denominação que eu frequentava. Eles enfatizavam que realmente aquilo que o Bispo Macedo chamava de igreja era uma seita disfarçada. E quando eu ouvia essas notícias, automaticamente me impactava e eu acreditava. E na minha vida, naquela época, ela estava simplesmente um fiasco. Eu não tinha casamento, eu não tinha família, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, eu não tinha paz, eu não era amada, eu era uma pessoa desprezível, eu era fraca, eu não tinha nenhuma perspectiva de futuro com meus filhos, com meu marido, eu não conseguia ter uma visão de nada de bom, eu só conseguia ver separação, destruição, derrota, fracasso, separada novamente, só essas coisas que eu conseguia ver. Uma mulher abandonada, é isso que eu conseguia ver. Meus filhos doentes, a minha caçula desenganada pela medicina, ela chegou a ser desenganada, que era para mim ir para casa porque ela ia morrer, porque o remédio não fazia efeito. Então, assim, eu cheguei realmente numa situação que não tem nem palavras. E quando eu cheguei lá na Universal, eu estava cheia de mim, não tinha nada, não tinha perspectiva de nada, não tinha caráter, não tinha nada, mas eu era cheia de mim, orgulhosa. O pastor, eu cheguei na época da Fogueira Santa, o pastor, eu contei a minha situação para ele, que eu já estava separado do meu esposo, o pastor foi e me ofereceu um envelope. Eu achei que ele ia me dar uma cesta básica, algum dinheiro para pagar a energia, alguma coisa assim. Ele me deu um envelope. Aí eu lembro que eu peguei esse envelope e falei assim, vocês são tudo ladrão, meu, você quer comprar a bênção? Você está achando que Deus vende as bênçãos? É assim que funciona aqui nessa igreja? Eu sabia que você quer uma seita, que tinha razão, que todo mundo falava na televisão, na notícia. E realmente vocês são um bando de ladrão, você só quer o dinheiro das pessoas. Virei as costas e saí. Eu fui para casa e eu continuei apanhando do meu marido, eu continuei separada, eu continuei aquela vida de fracasso. Eu tenho uma amiga, que falou assim, não, você vai voltar lá e você vai conversar com o pastor, você tem que voltar lá. Aí eu não tinha mais esperança em nada. Aí eu falei, então eu vou voltar. Aí foi quando eu voltei, aí ele fez um desafio para mim, que se eu obedecesse o que o homem de Deus mandasse eu fazer e eu fizesse, que Deus ia mudar a minha história. Mas eu tinha que obedecer. E que se Deus não mudasse, ele ia tirar a gravata dele e ia rasgar a Bíblia. E com esse desafio que ele fez, eu aceitei porque eu queria ver ele rasgando a Bíblia e tirando a gravata. Não que eu acreditasse que ia mudar. O que eu acho mais interessante na Igreja Universal é que eu já fui em muitas portas, eu conheço todo tipo de religião. Mas o mais interessante é que a Igreja Universal foi a única que me fez preocupar com a minha salvação, com a minha alma, depois que eu morresse. E a única também que me ensinou sobre o Espírito Santo, tanto que ele é importante. E com isso, tudo na minha vida mudou. Hoje eu tenho essa preocupação com a minha salvação. Porque antigamente eu pensava que uma vez salvo, salvo para sempre, era o que a gente aprendia.
E eu descobri lá na Igreja Universal que isso não é verdade. Deus transformou meu casamento, que foi a primeira conquista que Ele me deu. E depois que Ele transformou, nunca mais eu tive problema no meu casamento. Deus restaurou mesmo. Aí Deus me deu uma família abençoada. Aí Deus me deu prosperidade. Eu tenho uma casa muito boa. Eu tenho carros bons. Eu tenho uma vida muito abençoada. Eu viajo para onde eu quero. Eu como o que eu quero. E o mais importante, eu tenho paz. Tenho muito problema, muita guerra, todo dia eu tenho. Mas eu tenho uma paz, eu tenho uma certeza que as coisas vão chegar onde elas têm que chegar, porque quem dirige a minha vida é o Espírito Santo. Eu tive essa grande oportunidade de pedir perdão para Ele pessoalmente. E isso me realizou e eu fiquei tão feliz porque eu pude falar para Ele que Ele me perdoasse. Podia ter chamado Ele de ladrão, podia ter pensado que eu nem o conhecia. E Ele, muito humilde, aceitou e falou, não, tá tudo bem. Isso para mim foi muito importante. Talvez para ele não fosse, mas para mim foi importante demais. Eu não podia morrer sem pedir perdão para ele. Eu não precisava de ter passado pelo que eu passei se eu tivesse conhecido antes esse Deus que a Universal me apresentou. Mas eu tive que ir no fundo do poço, eu tive que acabar com o casamento, ficar desprezível, ter uma vida miserável, para quando não tem mais nenhum recurso, procurar um homem de Deus dentro da Igreja Universal. Porque o Deus grande que eu aprendi, que eu conheço, foi dentro da Igreja Universal, que eu conheci Ele de verdade. Eu poderia ter encurtado um monte de problema, um monte de sofrimento que eu tive, porque eu não fui. Quase que eu escutava essas baboseiras da mídia. Eu desafio a quem está me ouvindo nesse momento a ir a uma Igreja Universal e procurar um homem de Deus e obedecer o que ele fala, baseado na palavra. Porque eu garanto que se a vida dele não mudar, eu deixo de ser da Universal. Assim como aquele pastor fez aquele desafio para mim. E vou mais além. Eu rasgo a Bíblia também e deixo de servir esse Deus. Porque eu sei o que eu estou falando. Olha para a sua vida. Deve estar uma derrota. Porque eu sei, eu já estive desse lado aí. E hoje eu estou do lado de cá. E graças a Deus, porque Ele teve misericórdia de mim. Meu nome é Antônio, eu sou aposentado hoje e trabalhei muito tempo no Tribunal de Justiça, e é onde que eu mexia com o processo. E na época o bispo, ele respondia os processos lá no Tribunal de Justiça, na vara onde eu trabalhava, na 21ª Vara Criminal. Ele passava assim do meu lado, ele vinha na época quando tinha as audiências. Então ele vinha com os advogados, né, dele, né, advogado da igreja, e passava e que ele ia para a sala de audiência onde que ele ia depor. E ali a gente estava, eu mais uns colegas de trabalho, tinha um promotor também, esse promotor que tinha denunciado ele. E ali a gente sempre comentava, quando ele vinha chegando, que era a hora da audiência, a gente vinha comentando, lá vem o sem vergonha, o ladrão, o safado. Edir Macedo foi cercado por policiais. Conheci o promotor. Tanto é que ele era um promotor lá no Tribunal de Justiça, na mídia em geral. Ele era bem conceituado, bem falado. Falava do nome dele, do doutor fulano lá. Todo mundo tinha aquele receio com ele, porque ele era bem conceituado. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Eu era totalmente contra a igreja. Eu não comentava nada com a minha família, com a minha esposa, mas lá no tribunal com os amigos era assim, entendeu? A minha vida eu tinha, inclusive lá onde eu trabalhava, por direito, que era meu, um cargo, eu perdi. Perdi um cargo de chefia, entendeu? Por direito que era meu. Eu tinha uma vida assim meio, um pouco de depressão, não dormia direito, entendeu? E era, sabe, tinha medo das coisas, E a minha vida era totalmente assim destruída. Meu irmão, ele já frequentava a igreja e sempre conversava com a gente e ele falava, me convidava para ir. Mas eu era resistente, não vou, não quero saber de ir na igreja, não quero saber de ir nessa igreja. E sempre resistindo. E aí teve um certo dia que ele fez esse convite para mim, o meu irmão, e eu estava até meio depressivo, meio chateado. Eu peguei e aceitei o convite com ele. Através da palavra, através da busca, algo falou comigo. E eu comecei, sabe, já quebrantar ali o meu coração. E aí, ouvindo a palavra, me mudou. Teve alguma mudança na minha vida.
E é onde que eu estou até hoje. Eu me senti bem, tudo aquilo que eu tinha na minha vida, inclusive o cargo onde eu trabalhava, lá no Tribunal de Justiça, eu consegui de volta, inclusive eu me aposentei com esse cargo e a minha vida mudou. Já não saiu aquele medo que tinha, aquele receio, e eu sempre falava, poxa, eu falei tanto mal do bispo, da igreja, e é onde eu estou hoje. Graças a Deus, foi Deus que me resgatou através do quê? Do bispo. Se eu fosse uma pessoa temente a Deus, entendeu? Eu jamais iria falar isso. Mas como eu não era temente, não queria saber de igreja, de religião, na época a gente falava religião, né? E então falava mal, mas eu peço perdão para ele. Inclusive, às vezes eu penso, eu queria ter a oportunidade de vir até ele e pedir perdão. Por tantos lugares eu andei tentando fugir da solidão, sozinho nas noites tristes, como eu sofri. Pensei em desistir de viver. Parecia que era o fim de tudo, pude te conhecer, e o seu amor logo veio me envolver. Te entreguei meu coração, sempre vou falar do seu nome. Quero andar na luz, olhando para a cruz, seguindo os teus caminhos, Jesus. A maioria das pessoas, e infelizmente alguns cristãos, perderam ou estão perdendo o costume da meditação na Bíblia. Não existe motivos para deixar de ler e meditar no livro mais importante que existe. Com uma sabedoria milenar, a Bíblia, além de suas promessas e profecias, é um manual de vida. A prática dos seus ensinamentos muda e transforma mentes e corações. Você precisa refletir sobre tudo isso. É por isso que nesta quarta-feira, vamos resgatar o hábito da meditação na Palavra de Deus.
Vamos ensinar como você deve usar a Bíblia como uma arma para encontrar respostas para a sua vida. Quarta-feira, às 10 horas, 15 horas e 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma Universal. E não esqueça, traga a sua Bíblia. Você sabe que o rei Davi, os salmistas em geral, falavam sempre da palavra de Deus. Eu amo a tua palavra. Quando a pessoa chega ao ponto de dizer, confessar que ama a palavra de Deus, na realidade, ela está amando a Deus. Ela está amando o autor dela. Então, nós estaremos às 8 da noite aqui no Templo de Salomão, justamente isso. Nós estaremos examinando, meditando, buscando a direção da palavra de Deus para a nossa vida. Você é o nosso convidado. Venha com a palavra de Deus, venha com a Bíblia em mãos, e mesmo você que tem tido dificuldades para entender a palavra de Deus, tem certeza que você vai aprendê-la, porque o Espírito Santo tem mais interesse nisso do que você. Ele quer te ensinar às 8 da noite aqui no Templo de Salomão. Vamos assistir mais um testemunho. Agora, o testemunho é de pessoas que receberam o Espírito da palavra. O Espírito da palavra de Deus, que quando cai dentro de nós ou desce sobre nós, faz a gente ser feliz de verdade. Vamos assisti-lo. Meu nome é Johnny Pacheco, eu tenho 47 anos. Eu vim de uma família de muitos irmãos. O meu pai trabalhador, então não tinha um salário assim muito bacana, não tinha uma situação financeira bem definida. A minha mãe também trabalhava, eu lembro. E a gente ficava em casa os irmãos só. Foi desse jeito até a gente ficar adolescente. Os anos foram passando e chegou a minha época de servir o exército. Eu fiz de tudo. Esmerei e consegui servir o exército. Minha mãe ficou toda orgulhosa. Comecei a fazer curso para ser graduado. E consegui conquistar mais uma patente. Fui promovido a sargento do exército. Uma coisa bacana. Até que aconteceu uma coisa inesperada. O comandante do batalhão que eu servia recebeu uma carta anônima que eu tinha um problema médico. Como que uma pessoa com problema médico, uma deficiência física, podia estar servindo o exército, ainda mais como sargento? Ali o meu sonho começou a ruir. Aquele castelo que eu tinha imaginado para mim começou a desabar. E ali foi constatado aquele defeito que eu tinha físico, que era um problema visual. E aquilo ali então me causou uma vergonha muito grande, porque eu tinha enganado para ficar graduado, eu tinha disfarçado, maquiado o problema. Fui pegando, daí por causa dessa situação que aconteceu, eu fiquei muito, muito irritado, muito zangado e querendo descobrir quem foi que mandou a carta anônima. Eu queria pelo menos colocar a arma na cara dela e falar assim, por quê? Aquilo me tornou uma pessoa assim muito violenta, até posso dizer. De uma hora para outra, assim, se alguém pisasse no meu carro, se alguém me irritasse com alguma situação, aí eu não media esforço para cobrar aquilo ali. E o mais interessante é que não era só físico, não era só na mão, eu andava armado. Eu recebi esse convite desse amigo. Ele percebeu ali a gente se debatendo, e, rapaz, eu tenho um lugar para te levar. E o lugar que ele tinha para me oferecer era a igreja. A primeira vez que eu vi o homem de Deus entrando, como eu era ex-militar, quando ele entrou no altar, a igreja toda ficou de pé. E eu percebi a autoridade que ele tinha naquele altar.
Eu fiquei pensando, quem dá essa autoridade para ele? E frequentando as reuniões foi que eu percebi, né, deduzi e busquei informação que aquela autoridade ele só tinha pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Se é isso que eu quero. E eu percebi ali que o errado, né, o responsável por mudar a minha vida era eu mesmo. Eu não gostava de ler, eu comecei a ler os livros, né, que falavam do Espírito Santo, porque eu queria saber quem ele era. E quando o Espírito Santo me abraçou, foi uma coisa memorável, uma alegria tremenda, me preencheu, me invadiu, sabe, é uma coisa assim, mesclado de alegria, de vontade de chorar, de saber que Deus, aquele Deus que criou o céu, a terra, o sol, as estrelas, Ele está te abraçando e está dando um pedaço dele para ti, está te dando o Espírito dele para ti. Ele está permitindo que o Espírito Santo dele venha fazer parte da tua vida. É uma experiência incrível. Então aquele Johnny brigão, truculento, né, que uma hora brincalhão, outra hora brigão, já não existe mais. Agora é uma constante, né? Agora é o Johnny, o bom amigo, né, o bom pai, que se esforça para ser um bom marido, uma boa pessoa. Uma das primeiras coisas que me veio assim, com os olhos fechados ainda, lá agradecendo a Deus, é o amor pelas pessoas que passaram pelo que eu passei. De buscar ajudar essas pessoas. De falar para elas que tem jeito, que o Espírito Santo pode, quer e vai transformar a aflição delas em alegria. E quando eu percebi que o Espírito Santo estava dentro de mim, eu falei assim, Deus, eu não sei nem o que falar para o Senhor, mas eu vou resumir numa palavra só. Obrigado. Só posso lhe agradecer por o Senhor me aceitar e me entregar, me dar de bom grado o Teu Espírito Santo. Meu nome é Márcia Ayala, tenho 26 anos e a minha história de destruição, na verdade, no meu interior começou lá na minha infância, quando os meus pais se separaram. Depois que houve essa separação, eu me tornei uma criança muito rebelde. Eu comecei a ouvir vozes, comecei a ver vultos dentro de casa, ouvia pessoas me chamando e quando eu ia ver não tinha ninguém. Eu comecei a ficar uma pessoa muito conturbada. Então eram muitas brigas, era discussões, era um parando de falar com o outro, tanto que por várias vezes eu deixei de falar com os meus familiares. E isso eu colocava dentro de mim um ódio e desejo de vingança, tanto que eu sentia o gosto do sangue deles na minha boca. E comecei a ir para baladas, para festas, né? Comecei a beber, comecei a fumar, a me envolver com drogas. Então, assim, era um meio, era uma forma que eu encontrei de preencher por um momento aquele vazio, aquela tristeza, aquela necessidade de atenção. Eu comecei a entrar em depressão. E eu falei assim, eu não tenho mais motivo, veio os pensamentos, né? Eu não tenho mais motivo para viver. Porque eu não tenho uma família, eu não tenho um lar, eu não tenho amigos verdadeiros. Nada me preenche mais, nada satisfaz a minha alma, nada consegue me dar alegria, nada conseguia me trazer paz. Eu podia estar com o mundo inteiro, mas eu não tinha paz. O marco da minha vida foi a última tentativa de suicídio, que eu cortei um lado do pulso e quando eu olhei não pegou na veia. E eu peguei e fui cortar o outro para poder tentar chegar na veia. Porque eu falei assim, eu vou acabar com a minha vida. Porque eu não sou importante para ninguém. Ninguém se importa comigo e nada para mim é importante, né? Então, quando eu fui para realmente pegar na veia, porque o primeiro corte não tinha pego, né? A minha mão, ela travou.
Eu não consegui, eu coloquei força, mas não consegui. E eu falei para Deus, se o Senhor realmente existe, me dá uma única oportunidade. Porque eu era uma pessoa assim, se eu falasse que eu ia fazer, eu fazia. Podia me custar o que fosse, e eu sou assim até hoje. Se eu falar que eu vou fazer, eu faço, né? E eu falei para Deus, me dá uma oportunidade. Eu decidi ir à igreja, eu fui numa reunião à tarde, sentei lá no fundo da igreja e fiquei observando o pastor fazer a reunião. Só que eu era uma pessoa, eu estava tão conturbada dentro de mim, tão perturbada, que eu não conseguia orar. Então, mas aquela oração que o pastor fez, ela entrou dentro de mim. E eu fui aquela semana inteira para a igreja. E eu fiz um voto com Deus. Eu falei para Deus, se o Senhor transformar o meu interior, arrancar todo esse vazio, todo esse desejo de vingança, todo esse ódio, toda essa dor, esse sofrimento que tem dentro de mim, eu nunca mais vou deixar o Senhor. Eu posso enfrentar o que for, eu nunca mais vou deixar o Senhor, como uma condição. Se o Senhor me der o teu Espírito. E a partir desse dia, eu determinei que eu iria receber o Espírito de Deus dentro de mim, porque eu sabia, eu tinha essa consciência que só com o Espírito dele dentro de mim eu seria preenchida, eu seria completa. E eu perseverei, eu me limpei, eu perguntava para Deus, meu Deus, o que está dentro de mim que está me afastando do Senhor, que está impedindo eu de receber o teu Espírito, de ter a tua presença dentro de mim? E assim, o Espírito Santo, ele fala, Deus, ele fala. Ele fala no nosso interior, ele fala na nossa mente, porque Deus, ele nos leva a agir de maneira inteligente, não com emoção. Então eu comecei a meditar na palavra de Deus, a ler os livros do Bispo, O Novo Nascimento, que foi um livro que me ajudou muito. Eu dou graças a Deus pelo Bispo ter escrito esse livro, porque ele me ajudou muito, né, nessa trajetória de receber o Espírito Santo. E foi numa quarta-feira. Aquele dia eu tava em casa e aí eu falei assim, vou para a igreja de manhã. E eu fui de manhã. Só que eu participei da reunião e eu falei assim, ai meu Deus, eu quero muito receber teu Espírito. E eu tava assim, naquela expectativa, tem que ser hoje, tem que ser hoje. Mas o Espírito Santo falou para mim que não adiantava eu ficar ansiosa. Porque a ansiedade, ela é como uma barreira. E eu falei assim, meu Deus, eu tô aqui, se o Senhor está aqui nesse momento, então se derrame em mim. Me preenche por inteiro, de maneira que eu nunca mais, momento nenhum na minha vida, eu vou negar a minha fé, eu vou retroceder, eu vou parar. E nessa quarta-feira, na reunião da noite, eu recebi o Espírito Santo. E foi assim, eu não tenho assim como me expressar, não tenho palavras para me expressar, porque é algo maravilhoso. Você não tem necessidade de nada. Você tem tudo, você se torna, tipo, é como se você fosse a pessoa mais rica do universo, não é nem do mundo, é do universo, de todo o universo, porque é algo que me completou, é algo que me preencheu. Eu sou feliz não pelas circunstâncias que a vida me proporciona, ou pelas minhas conquistas externas, né, mas é pela aquela conquista que eu sacrifiquei lá atrás para ter no meu interior, né, que foi o Espírito de Deus. Ele me tornou uma pessoa totalmente completa, preenchida, misericordiosa, porque eu não tinha misericórdia de ninguém. Depois que eu fui preenchida com o Espírito Santo, ao invés de querer levar a morte para as pessoas, eu comecei a levar a vida, falar do que o Senhor Jesus ele fez por mim. Hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada, com um novo pensamento. A minha perspectiva de vida está com Jesus, no centro da vontade de Deus, porque não tem nada que eu almeje mais do que a glória de Deus, um dia estar com Jesus nessa glória, né, no reino dos céus. Eu posso não ter nada, mas eu tenho tudo, porque o principal eu tenho, que é o Espírito de Deus dentro de mim. Pois é, minha amiga, esse é o nosso salário, o salário que você quer saber que eu ganho, esse é o salário que nós, servos de Deus, ganhamos do nosso Altíssimo Pai. Porque quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela se torna a própria bênção. Quem tem o Espírito Santo é a própria bênção. A bênção. Ela não tem que buscar a bênção, ela tem que dar a bênção, porque ela já é a própria bênção. Mas agora nós vamos falar com Deus em seu favor, em favor daquelas pessoas que
estão precisando da bênção, estão precisando da cura, da libertação, enfim. Você quer a nossa ajuda em oração? Então, pega o copo com água, coloca em cima do seu rádio receptor, vamos unir a nossa fé e vamos nos apresentar diante do Altíssimo. São tantas coisas pra te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente. Meu Pai amado e querido, nós que vivemos aqui embaixo, e o Senhor também que sabe o que está acontecendo em todo o planeta, em todo o universo, nós temos visto o sofrimento das pessoas, a angústia, a tristeza, o desespero de outras, gente querendo se matar porque essa vida tem sido um inferno para elas, tem sido uma maldição. É porque elas não conhecem, elas não sabem da tua grandeza, da tua glória, elas não conhecem a ti, meu Pai, elas não sabem que o Senhor quer fazer delas a própria bênção. Elas têm vivido a maldição, elas têm sido a própria maldição, porque elas não te conhecem, elas não têm informação de ti. Então eu te peço, Espírito Santo, que neste momento venha despertar essa fé, esse desejo, essa sede, a fome, essa gana de querer conhecer a ti, o doador da vida, a fonte da vida, o pão da vida. Ó, meu amado Pai querido, eu te peço em nome do Senhor Jesus, por tantos quantos estão nos assistindo, orando conosco, participando desta oração, que chegue agora a essa casa um anjo, meu Pai, para arrancar o espírito da enfermidade, o espírito da dor, o espírito da angústia, o espírito do inferno, o espírito de Satanás, para que essa criatura seja livre e possa compreender a tua vontade para a sua vida. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, toca nessa criatura, toca esta água que está sobre o rádio receptor, o televisor, o computador, meu Pai, seja ungida de forma tal que quando ela beber, quando esta água tocar no seu estômago, meu Pai, venha o livramento, venha a cura, venha a libertação, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diga amém e graças a Deus. Beba da água. Movida na força do amor do seu coração, sem ser convidada entrou na casa de Simão. Na mão um vaso de mármore e os olhos molhados de lágrimas, para entrar na história do amor, trazendo perfume para ungir o nosso Senhor. Horas mais tarde o Senhor foi levado àquela cruz. Havia tantas feridas e ninguém para ajudar, mas o vento daquela tarde fria, soprando em toda a colina, trazia espalhando no ar o perfume de amor derramado em nosso Senhor. A perseguição que a universal sofre em todo lugar, a dor de ver o seu líder levado à prisão, na força que existe entre nós, na fé que nos põe de pé, na união que... Pois é, minha amiga, meu amigo, nós estamos chegando ao ponto final do programa, voltaremos amanhã neste horário, nesta emissora. Inclusive, aguarde, porque vem aí os 21 dias do jejum de Daniel. Você é o nosso convidado. Até amanhã, então. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Ainda existe aquele perfume espalhado no
gesto dos nossos pastores que deixam tudo e vão, levados no vento pra onde Deus mandar. Na palavra pregada ao que sofre, na fé que cura o enfermo, na oferta trazida